No episódio anterior, eu mostrei para você uma questão bacana que aconteceu ao longo da história, que é o discurso de Marco Antônio no funeral de César, para você ver o que é efetivamente uma personalidade cativante e a capacidade que você tem de atrair as pessoas e de mudar efetivamente ali o conceito e a cabeça delas. Nesse episódio, nós vamos falar da importância e de por que todo grande vendedor sempre desenvolve uma personalidade atraente. Anderson, explica melhor isso pra gente. Na verdade é o seguinte, meu amigo, o vendedor é uma pessoa que quebra pedras, é um verdadeiro quebrador de pedras. Que loucura é essa? Na verdade, o vendedor é um cara que tem uma das tarefas mais difíceis na vida, que é convencer as pessoas de comprarem, de adquirirem aquele produto que ele tem para vender. Mas nem sempre esse produto é óbvio, né? Se a pessoa tiver água, um refrigerante ou coisa parecida para te vender, é uma coisa óbvia. Mas ele te vendeu um seguro de vida, ele te vendeu uma máquina de Xerox, ele te vender algumas coisas não é uma tarefa tão simples e prática. E é aí que entra a personalidade atraente. O grande vendedor é aquela pessoa que consegue captar a necessidade emocional daquele para quem ele está vendendo e não efetivamente bem vender o produto. A personalidade atraente do vendedor, disposta diante de uma situação onde ele enxerga a necessidade e a fragilidade do outro lado no que diz respeito àquilo que ele precisa convencer, ele coloca isso em prática. Todos nós, de uma forma ou de outra, praticamos isso quando a gente quer convencer alguém de que nós estamos certos ou de que o que a gente está propondo é o melhor diante de uma outra situação. Você não é diferente de mim, nem diferente das outras pessoas. Todos nós fazemos isso. Porém, quando você faz isso de maneira profissional, quando você começa a praticar isso e colocar isso dentro da tua vida, você começa a desenvolver uma personalidade que atrai e que permite que você consiga convencer as pessoas a colaborarem com os teus interesses em busca do teu objetivo. Isso é um grande vendedor. Não é só para eu te vender um produto, mas para eu te vender uma ideia, para eu te vender um conceito, para eu te explicar o quanto é importante você investir num projeto que eu estou desenvolvendo, eu apresentar para você as coisas de uma forma atraente e magnética, onde a grande maioria das pessoas não consegue fazer. Por quê, Anderson? Porque isso não é nato, porque isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, é uma coisa que você precisa praticar. Você acha que o bom vendedor, ele nasceu vendedor? De hipótese nenhuma. O bom vendedor, ele foi praticando através de várias portas na cara que ele foi levando. A quantidade de nãos que ele foi levando ao longo da vida foi fazendo com que ele entendesse como é que ele deveria se comportar, que tipo de assunto ele deveria abordar e como é que deveria ser a forma dele de tratar diante das pessoas que ele tratou de um jeito e disseram não. Ele muda a estratégia, ele teve uma derrota, ele mudou a rota e começou a abordar de forma diferente. Quando ele vai praticando isso, dia após dia, o que ele vai fazendo? Ele vai transformando o pensamento dele e, por consequência, vai transformando a personalidade dele. Ele vai conseguindo atrair e cativar as pessoas de maneira a conseguir convencê-las daquilo que ele tem interesse em fazê-los, que é o que todos nós fazemos no nosso dia a dia, quando queremos nos vender enquanto uma oferta de emprego, quando queremos vender a nossa sociedade ou o nosso produto, ou o que quer que seja. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos vendedores. Todos nós temos que vender alguma coisa. Ou você vende o seu tempo quando você é empregado de alguém, ou você vende o seu tempo quando você tem um concurso público no Estado, ou você vende um produto quando você empreendeu e é dono de uma empresa, não importa. Tudo isso são formas de vender. E quando você vende com essa personalidade, quando você vende com esse comportamento, meu amigo, tudo muda. As coisas passam a ser diferentes. Você consegue cativar rapidamente as pessoas. Você consegue chamar a atenção e se destacar, o que vai deixando as pessoas confortáveis com seus argumentos, com a sua forma de agir, com as suas palavras. Lembrando sempre que a grande maioria das decisões das pessoas são decisões emocionais, mesmo que não pareçam.
Quando uma pessoa vai comprar um apartamento, ela não vai comprar um apartamento só pelo metro quadrado, ou só pela região, ou só porque é perto do metrô ou de um supermercado. Não. Ela vai depositar ali uma soma de emoções, desejos, carências e expectativas que ela tem da casa própria, que foram colocadas nela ao longo de toda a vida, desde os pais, dos parentes, dos amigos e da comunidade, como as pessoas enxergam. Hoje, os milênios, eles não querem ser donos dos imóveis. Os milênios querem apenas alugar, querem fazer uso, eles querem viver experiências. No passado não era assim. As pessoas, elas colocavam e depositavam toda a segurança das suas vidas no bem imóvel de morada, naquele bem de raiz, naquilo que eles acreditavam ser a coisa mais segura em suas vidas, que era a casa própria. À medida que o tempo vai passando e a percepção vai mudando, você deixa de ter que olhar de uma maneira e passa a olhar de outra forma. E é assim que você vai se atualizando. É assim que você vai criando dentro de você essa personalidade. Cada erro, cada dificuldade, cada derrota, cada coisa que você não conseguir vender ou colocar adiante de si como algo realizado, você vai aprender com ele. Você já descobriu aqui, você sabe que o fracasso temporário ou a derrota, que é a mudança de rota, é necessário para que a gente alcance o nosso objetivo principal definido. As coisas não vão ser fáceis, o caminho não vai ser simples, o caminho vai ter diversos problemas e percalços que a gente tem que enfrentar. E à medida que a gente vai recebendo isso, a gente vai polindo a nossa personalidade. A gente vai construindo dentro da nossa personalidade o nosso poder, sim, de convencimento, o nosso poder de vender bem, o nosso poder de conseguir atingir o nosso objetivo sendo verdadeiro e, ao mesmo tempo, sendo atraente e magnético, fazendo com que as pessoas gostem, acreditem e tenham interesse pelaquilo que você está vendendo. É através desse comportamento que você vai ter a capacidade de desenvolver a tua personalidade ao longo do tempo. É aprendendo cada vez mais com os teus erros e com os teus acertos para que você vá construindo uma personalidade cativante e que você consiga influenciar as pessoas e que elas gostem de ser influenciadas por você, porque você pratica a verdade com amor e com dedicação. No próximo episódio, nós vamos falar para você da importância de um caráter íntegro e verdadeiro. Eu te aguardo no próximo episódio.